Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura, nós já fizemos ela aqui, no último devocional, mas eu quero pegar outro ângulo da passagem que foi lida. Mateus 25, versículo 14. Vamos lendo. Porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Tendo ele partido que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu quero me deter aqui nessa palavra, na parte em que diz que o homem viajou e deixou seus criados seus bens, dizendo o seguinte: ele deu talentos, 5, 2 e 1. Nós observamos que é diferente a cota dos talentos. Ele poderia ter dado 5 talentos a cada um. Ele poderia ter dado 2 talentos a cada um. Mas ele não fez isso. Ele deu 5 talentos, ele deu 2 talentos e ele deu 1 talento. A Bíblia diz aqui no versículo 15 que ele deu segundo a capacidade de cada um. É muito bom nós analisarmos isso, porque nós temos uma grande falha na nossa vida de, às vezes, olhar para nós e não encarar a verdade do que somos. Às vezes nós achamos que merecemos muito, mas, na verdade, nós não temos uma visão exata do que nós somos. E nós precisamos fazer essa visão. Aqui ele disse o seguinte: olha, o que recebe 5 talentos, ele tem uma capacidade maior. Então ele pode receber 5 talentos, que ele vai conseguir administrá-los. O que recebe 2 talentos, ele tinha capacidade para administrar apenas 2 talentos. Ele recebeu aquilo que ele tinha capacidade para administrar. O que recebeu 1, provou que não merecia nenhum, porque foi o único que perdeu o talento. Porque quando na prestação de conta, a Bíblia diz que o Senhor chega e fala assim: toma o talento desse que tem 1 talento e dá o que tem 10. Olha bem, nós temos às vezes de olhar para nós sem presunção. Precisamos às vezes olhar para nós mesmos e nos enxergar como somos. Nós não podemos ser depreciativos com a nossa capacidade de crescer. Porque eu posso não ter grande competência ou capacidade no dia de hoje, mas eu posso ter amanhã. Eu posso crescer em capacidade. O meu Senhor pode me confiar, mas foi isso que ele disse: aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Se aquele servo tivesse provado para o seu Senhor que ele tinha uma capacidade boa de administrar aquele talento, certamente que ele teria tido uma oportunidade de administrar mais talentos. Mas às vezes nós somos muito presunçosos. Nós achamos que somos quando não somos, certo? Eu estava ouvindo alguém falar um dia e a pessoa falou o seguinte: olha, se você canta, não grave um disco só porque você acha que canta bem. Veja se as pessoas têm a mesma visão de você. Perceba se as pessoas que estão te olhando, estão te ouvindo, elas também acham que você deve gravar um disco. Existem muitas pessoas frustradas na vida, algumas até que desistem da fé, justamente pelo fato delas olharem para si de uma forma com autoestima tão exagerada que elas não conseguem contemplar a verdade. Às vezes eu canto, mas eu só canto, eu não encanto. Eu não sou aquela pessoa que vou fazer sucesso, que eu não vou mudar a vida das pessoas com aquilo que eu canto. Eu sou só um cantor de igreja, eu sou só um cantor na minha vida. Talvez eu consiga acompanhar ou imitar algumas notas, mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós queremos uma carga que nós não damos conta de suportar. Já pensou se aquele homem tivesse dado 5 talentos para aquele que ele deu 1? Ele não teria nenhum crescimento. Ele não teria lucro com aquela distribuição de talentos.
Mas o Senhor sabe bem o que cada um consegue suportar. Existem alguns textos na Bíblia que são interessantes. Fala assim, olha, que cada um receba segundo a medida da fé. Certo? Então, qual é a tua fé? Qual é a minha fé? Se nós temos uma posição na vida, nós estamos no lugar em que Deus acha que nós devemos estar. Deixa eu te dar um exemplo. Um dia eu fui pregar numa igreja pequena e o pastor de lá estava muito eufórico e ele estava criticando os pastores presidentes daquele campo, porque diz ele que nós, ele incluiu eu na lista dele, dizendo assim que nós merecíamos igrejas maiores, porque naquela época também eu dirigi uma igreja com poucos membros. Eu olhei para ele e disse uma palavra, meu irmão, nós estamos exatamente onde nós conseguimos estar. Se nos derem uma igreja grande, no início, quando nós não temos habilidade para dirigir uma igreja grande, nós vamos dispersar um rebanho. Nós devemos acomodar aquilo que Deus nos confia, porque Deus sabe a nossa capacidade e Deus sabe os nossos limites. É claro que ele não concordou comigo. Ele continuou reclamando. Mas eu estava conformado, eu estava olhando para mim, percebendo que era a minha capacidade. Eu comecei dirigindo uma igreja com 18 membros. E foi difícil. Passei por uma com 54 e foi difícil também. Recebi uma com 75 e depois, quando eu entreguei, ela tinha mais de 200. Hoje eu tenho uma igreja que tem mais de 200 pessoas que eu preciso cuidar delas. Mas olha onde eu comecei. Eu fui fiel no meu pequeno talento, no meu pequeno ministério, no meu pequeno trabalho. E Deus tem tido graça e tem me dado uma confiança de me dar mais talentos para me administrar. Eu quero te falar que ter pouco hoje não significa ter pouco a vida toda. Mas uma das coisas que nós precisamos administrar, aprender a administrar na nossa vida, é o tempo. Precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Entender que Deus não tem pressa. Entender que Deus não envelhece. Entender que Deus, ele pode demorar 40 anos para fazer algo na nossa vida, mas de repente ele fazer num segundo tudo que ele não fez em 40 anos. Porque a primeira coisa que ele faz é nos preparar para uma grande obra na nossa vida. Eu quero te falar uma coisa, não deixe o teu coração encher de arrogância, pensando que você tem o que não tem. Não deixe o teu coração encher de inveja, de querer o que os outros têm. Não deixe o teu coração encher de intriga, ao ponto de fazer com que você queira destruir o que Deus deu, as minas ou os talentos dos outros, porque você não tem. Eu vejo muitas críticas. Homens que são usados por Deus, mulheres que são usadas por Deus, às vezes são duramente criticados. Principalmente quando o assunto é dom espiritual. Porque às vezes Deus usa alguém e ele não me usa do mesmo jeito. Eu quero que você entenda o porquê. É porque Deus distribui os talentos segundo a capacidade de cada um. Porque eu não tenho determinado talento ou quantidade de talento, não quer dizer que o outro não tenha. Não quer dizer que o outro esteja mentindo, não quer dizer que o outro esteja fraudando, não quer dizer que o outro seja um charlatão, não. Eu tenho um talento. Eu preciso administrar bem o talento que Deus me deu. Você pode ter um talento apenas. Você precisa administrar bem o talento que você recebeu de Deus. Espere o tempo. Os talentos podem aumentar, mas com o tempo, porque o teu Senhor que está no céu, Ele está vendo tudo o que você está fazendo. Se você não fizer nada, você pode ter certeza que quando Ele voltar, Ele vai tomar esse único talento que você tem e vai passar para aquele que tem. Porque nós é que damos resposta à confiança do nosso Deus na nossa vida. Eu quero que você pare para pensar nisso. Deixe a prepotência de lado. Deixe a arrogância de lado. Não olhe para as coisas com inveja. Se ninguém viu nada em você, é porque não tem nada para ser visto ainda. Mas você pode fazer isso acontecer, se você for verdadeiro e realista. Tem uma passagem da Bíblia que eu acho linda. É quando Jesus celebra a ceia com seus discípulos. Ele disse uma palavra que eu não gostaria de ouvir. Ele disse, olha, um de vocês, tinha uns 12, que mete comigo a mão no prato, vai me trair. Os discípulos todos fizeram a mesma pergunta, um após o outro. Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor?
sou eu, Senhor. O último que perguntou foi Judas Iscariotes. Só para Judas, Jesus falou assim, tu disseste. Você sabe por quê? Os discípulos em volta da mesa, eles tiveram a coragem de fazer uma autoanálise de si. Pedro pensou assim, olha, eu sou tão explosivo, eu falo tanta besteira, eu faço tanta coisa precipitada, que talvez eu traia Jesus, mesmo não tendo a intenção pura no meu coração de fazê-lo. Mas não era Pedro. Talvez cada um mediu a sua fraqueza, mas a fraqueza de nenhum deles era a fraqueza da traição. Até que Judas fez a mesma pergunta e Jesus confirmou a pergunta. Você sabe por quê? Porque Judas nunca tinha havido se convertido direito. Judas tinha um interesse material na fé. Ele não tinha um interesse espiritual, ele não visava o céu, ele não visava a eternidade. Ele era a pessoa mais indicada a ser o traidor do Mestre. E foi. Eu quero te falar uma coisa. Quando a gente consegue fazer um julgamento de nós mesmos, nós tomaremos decisões e posições menores na vida. Mas se você vê algo em você que ninguém vê, duvide disso, porque pode ser prepotência e presunção. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.